Olá, eu sou Laura de Paula e está no ar o seu Agro Agora Cast, conexões que cultivam o futuro. Quatro instituições, um mesmo compromisso com a agricultura sustentável. Estamos aqui diretamente da AgroBrasília 2025 e vamos falar sobre irrigação para altas produtividades e sustentabilidade. E eu quero convidar para bater esse papo o engenheiro agrônomo, produtor rural e presidente da AproSoja Goiás, Clodoaldo Calegari, o engenheiro agrônomo e diretor técnico da Irrigo, a Associação dos Irrigantes do Estado de Goiás e do Sindicato Rural de Cristalina, Renato Caetano, e o diretor executivo da AproSoja Goiás, Bruno Marques. Este episódio é um oferecimento de BR1000 Alimentos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Agro Agora Cast. E eu vou começar fazendo uma pergunta para o nosso convidado, Renato Caetano. Você que está em Cristalina, um município em que a irrigação é o ponto forte da agricultura ali, né? Fala para nós um pouquinho sobre isso, como que é esse potencial da irrigação no município, como ajuda a desenvolver aquela região. Um bom dia, obrigado pelo convite, Clodoaldo, Bruno e Laura. É um prazer comentar sobre o que a gente vive no município de Cristalina. Realmente a irrigação, como você colocou, de altas produtividades, sustentabilidade, é o que acontece realmente aqui nessa região. Não só em Cristalina, mas estamos aqui do lado de Paracatu, Unaí. Se você colocar esses três municípios, nós estamos aí próximo de 250 mil hectares de área irrigada por pivô central. E produtividades, cultivos diversos. Então aqui é uma maior diversidade de cultivos que tem nessa região. Explora cereais, hortaliças, fruticultura, pecuária. Então todas essas atividades do agronegócio é cultivada aqui. Então nós temos a cultura do alho, da cebola, de alto potencial produtivo. Temos o tomate com alta produtividade, atende às indústrias locais. Mas o que você falou da irrigação, realmente Cristalina hoje vive esse momento devido a essa ferramenta, essa tecnologia. E ao longo desses, de 1986, quando foi instalado o primeiro pivô aqui em Cristalina, o crescimento foi paulatino. Então, hoje a gente vive aqui uma área irrigada de aproximadamente 80 mil hectares no município de Cristalina. Se você colocar o município como um todo, que é um município de área física até grande, né? Então, o município hoje é de 616 mil hectares, a área física do município. Só que a agricultura no nosso município, apenas 400 mil hectares de área física. Só que aqui a gente cultiva a primeira, segunda e terceira safra. Então, a primeira safra ali inicia na primavera, a segunda safra inicia no verão e a terceira safra inicia no inverno. E aí a gente explora o potencial de irrigação, o potencial de irrigação pleno, né? Só que durante esses 3 ciclos, a irrigação tem a sua importância. Então, dos 400 mil hectares que eu estou falando de área física, no final das 3 safras, no exercício de um ano, Cristalina planta 651 mil hectares. E desses 651 mil hectares, 180 mil, a irrigação complementa a irrigação ou é de irrigação plena. E aí o que é importante ainda, Laura, é que nesse cenário, qual que é o PIB desse agronegócio? É um PIB de 9,2 bilhões de reais. E quanto que representa a participação da irrigação? Representa 60%. Então você vê que numa área física de 80 mil hectares, dos 400 plantados, o PIB desse cenário é maior do que a área de plantio de sequeiro. E dá a segurança de produtividade ao produtor, pode-se fazer os investimentos necessários e explorar o potencial genético. E aí eu brinco até que
Como que uma área dessa, com esse nível de produtividade, não pode ser sustentável? Produzindo 100 sacas de soja, produzindo 90 toneladas de cebola, produzindo 30 toneladas de alho, produzindo 150 até 180 de tomate. Então, quando a gente coloca isso, qual que é a importância da irrigação? A importância da irrigação é que, num cenário tão diverso como tem aqui nessa região nossa, de plantios em esses 400 mil hectares, metade disso é cascalho. E é difícil. Então, assim, difícil cultivar, porque nós vivemos aqui no Cerrado. O Cerrado brasileiro, as chuvas são... tem chuvas no período, a partir da primavera, mas são chuvas esparsas. Não são sequência, tem veranicos. Então, para nós ainda, nós não exploramos o potencial hídrico do município e nem da região. Nós temos muito ainda recurso hídrico que pode ser utilizado para proteger os nossos cultivos. A gente tem visto que dos 80 mil hectares, Cristalina pode chegar a 150 sem estar próximo de esgotar os recursos hídricos. Goiás tem um potencial de irrigação imenso que ainda não foi explorado ao todo. Então, nós realmente estamos no começo de avançar, porque agora a gente tem o domínio da tecnologia. Nós temos as informações, nós temos cultivos, então, e temos as pessoas para fazer. Os agricultores irrigantes investiram nesse município, nessa região, ao longo dos 30 anos. Então, eles estão prontos para continuar investindo, para aproveitar mais o recurso que nós temos aqui abundante. A água é abundante no Cerrado brasileiro. E nós temos como avançar nisso. E temos ainda um desafio, que é a dificuldade, que é mostrar para os nossos agentes regulatórios que define o uso da água, que é possível a gente fazer uma gestão do recurso hídrico. Gestão, até a gente chama isso, o Bruno trabalhou muito nisso, gestão compartilhada desses recursos. E não é da bacia como um todo, é bacia regional, local. Onde a gente conhece o potencial hídrico e pode explorar isso ao longo do tempo. Então, esse município de Cristalina que você perguntou, ele é hoje, esse potencial produtivo representa um PIB que é uma produção dos cereais, que é 1% da produção nacional. Então, isso é muito importante para Goiás, é muito importante para os goianos e muito importante para os cristalinenses e para os produtores irrigantes dessa região. Renato, eu acho que você tocou num assunto importante. Só para a gente não perder o fio, tem duas coisas que eu acho que são legais que você destacou. É o que você falou, né? A gente fala de irrigação, a gente conversa sobre irrigação quase uma década, né? Eu e você. Mas acho que tem 2 pontos que são importantes. Primeiro, para a gente comunicar com a sociedade, né? Quando a gente fala de irrigação, a gente não está falando simplesmente de retirar a água do manancial e produzir e desperdiçar, né? Então, acho que tem essa questão de trazer efetivamente a segurança, ou seja, de reduzir o risco, principalmente quando a gente fala sobre uma segunda safra. E um outro assunto importante, você citou aí cebola, alho, tomate, né? A gente sabe que você trabalha muito com feijão, e a gente está falando efetivamente de alimentos que estão diretamente ligados com a cesta básica do brasileiro, né? A gente vê aqui na região, por exemplo, produção de trigo, de alta performance. Queria que você pudesse comentar um pouco sobre isso, desde da questão da segurança que a irrigação dá, principalmente nos momentos em que a gente precisa da chuva, e sobre essa questão da produção de alimentos mesmo, da cesta básica, da segurança alimentar da dieta do brasileiro de uma forma geral. Então, isso aí, Bruno, é importante que às vezes até o consumidor não sabe, né? Por que ele continua pagando R$25 um quilo de alho lá na banca? Exato. E por que ele come o melhor alho do mundo? Aqui se produz o alho que foi desenvolvido para essa região. É de extremo sabor, de alto valor nutricional. E além disso... O alho roxinho, né? Aquele alho roxinho, né, Clodoaldo? Que às vezes a gente não conhecia. É o alho brasileiro. Eu vou lembrar aqui um amigo, o Rafael Corsini. Sim. O Rafael mostra isso num vídeo, destaca essa qualidade do alho, porque ele tem... incansavelmente brigado por essa valorização dessa produção nossa. E além disso, você falou da cebola. Nós temos as maiores produtividades de cebola. A produtividade média é de 50 sacos, aqui a gente chega a 100 toneladas.
Então, você vê, 50 toneladas a produtividade média e nós chegamos a 100 toneladas. Sim. O tomate industrial que se coloca aqui, que se planta, que cultiva aqui nessa região nossa, Clodoaldo, ela tem produtividades altíssimas e ainda abastece o mercado de mesa. E tem uma coisa interessante, né, Renato? Porque a gente acha só a agricultura que irrigação move, não. O tomate industrial que você está falando, ele vai gerar emprego na indústria, que vai gerar renda para o município em tributação, vai produzir polpa de tomate, derivados na indústria local, que vão ter menos carga de custo de frete, de transporte para chegar nas gôndolas dos supermercados e vão chegar com preço mais acessível ao consumidor. Então, são todas as engrenagens do mesmo sistema. E quem tá movimentando, sendo a mola mestre, que é uma palavra que você usou no bate-papo informal que a gente teve, é a irrigação. Quando você fala de tomate, de alho, de cebola, nós temos batata, nós temos hortaliça, nós temos fruticultura, nós temos esse entorno do Distrito Federal, basicamente, principalmente no município de Cristalina, se transformando em um polo vitivinicultor. E aí sai até da irrigação por aspersão, nós estamos falando em gotejamento, que são outras formas. Eu acho que é muito rico o que a irrigação pode nos proporcionar. A gente fez uma conta breve, assim, Clodoaldo. Quais são os cultivos? A gente chegou fácil em 50, em 20 principais de área física. E hoje, Goiás é responsável pela maior produção de milho doce do Brasil. E Cristalina tem essas indústrias aqui com potencial produtivo altíssimo. Então, assim... Milho doce é o milho de latinha. Aquele milho que você pega no mercado. E né? você compra aquele milho baratinho lá, por quê? Porque altas produtividades, qualidade de grão, então doçura, né? Então a dona de casa, às vezes, pode ser que algumas pessoas pensem que aquele milho vem na latinha mesmo, né? Mas não, vem de um pivô central. E o milho doce é 100% de área irrigada, né? Perfeito. Não esse milho, que muita gente pode pensar que é o mesmo milho que a gente vê, milho em grão, que é o mesmo milho que faz ração, não. São híbridos totalmente diferentes, desenvolvidos pela pesquisa de forma diferente, colhidos em espiga, para depois ir para a industrialização e ir para dentro da latinha, que com praticidade o dono de casa vai do supermercado e leva para a sua cozinha. E é importante a gente ressaltar ainda que tem o café, né? De alto potencial, de bebidas extremamente valorizadas, esses cafés produzidos aqui. Mas por que de tudo isso? Porque nós estamos numa região de altitude, água, temperatura, e tem o período que nós estamos vivendo agora na Agrobrasília, que é um período que não chove. Sim. Que é aquele período e pode chegar a 6 meses sem chuva, acredita, Laura? Essa região nossa aqui fica 6 meses sem chuva. Mesmo assim, e aí tem um detalhe que é importante que eu não falei, deixei para agora, que é a reservação hídrica. Perfeito. Essa reservação hídrica que disponibiliza o crescimento, fez o que a Cristalina desenvolver essa irrigação. Então, reservação, armazenamento, barragem, represa, esses os termos usados, né, Bruno? Sim. Mas esse fator de reservação é importantíssimo. Sem ele, não é possível a gente cultivar o que cultiva ou irrigar durante o período que é de plena irrigação. Quantas barragens tem no município de Cristalina? Aproximadamente um pouco mais de 200 barragens. Feita por quem? Pelo irrigante, recurso próprio do irrigante, investimento dele. Quanto está reservado? Em torno de 200 milhões de metros cúbicos. Quanto que dá para irrigar isso? Próximo desse número que a gente já falou. Então, quanto mais dá para reservar? É isso que a gente tem que desembaraçar as questões ambientais, do entendimento da sustentabilidade, colocar os barramentos, os reservatórios, para que a gente utilize a água a partir de agora. De maio para frente, como não chove, a chuvinha lá de abril é pouquinha. A chuvinha de outubro também é pouquinha. O que chove é de novembro a março. Esse que é o período chuvoso. Mas aí tem uma questão... Perdão, desculpa só te interromper para eu não perder esse gancho da reservação. Muitas vezes a sociedade, de forma geral, não tem um entendimento claro do quanto isso é importante.
Quando você passa a ter uma reservação hídrica, quando a água está no leito do rio, com captação direta, o que não é captado segue o seu curso e vai formando rios maiores até desaguar no oceano. Com a reservação, você consegue fazer todo o trabalho de irrigação de uma forma sustentável. E as pessoas acham que o que está ali na barragem tudo vai ser tirado. Não, você tem um percentual grande de infiltração que retorna ao lençol freático. Então, assim, a água não simplesmente ela não entra na barragem e fica parada ali. Ela segue um movimento de percolação, de infiltração. E esse formato de se trabalhar com a reservação hídrica realmente é uma prática sustentável. Precisa haver um entendimento maior dos órgãos, inclusive da sociedade, porque muitas vezes exerce uma pressão muito grande sobre o produtor rural, sobre a pessoa que está lá investindo, como você colocou, tirando recurso do próprio bolso para fazer obras que são extremamente dispendiosas. Para fazer um bem à sociedade. Ele está ali reservando água, ele está utilizando essa água para produzir alimentos, para baixar o custo dos alimentos, e isso tirando dinheiro do bolso. Então eu vou te dar uns números. Opa. Qual que é o número? Conta pra gente. Então o município de Cristalina, eu e o Bruno fez essas contas, Sim. tá fresquinho na minha cabeça, desde quando ele deixou. Cristalina tem 616 mil hectares. Chove, numa média anual dos últimos 50 anos, chove 1.580 milímetros. 1.580 milímetros nessa área física dá aproximadamente 9 bi e 600 milhões de metros cúbicos. Quanto que a gente usa para irrigar essa área aí? Apenas, pasme, 4,1%. Então, aquela história de 70% da água para a agricultura é balela, né? E agora nós estamos falando de água de chuva, né, Bruno? Não a água dos rios, não a água dos córregos. E aí eu te falei agora há pouco, 200 milhões de metros cúbicos reservados. Então e aí eu vou te falar mais um pouco ainda. Aqui tem um ribeirão, um rio, que nasce em Brasília, aqui perto, e vai para o São Marco, atravessa a Cristalina, que é o Samambaia. Ele tem aproximadamente 90 quilômetros. E ali, quanto de potencial que tem? Tem 80 barragens, aproximadamente 80 barragens. Reserva um volume hídrico de aproximadamente 45 milhões de metros cúbicos. E irriga 30 mil hectares. E nesse potencial ali, é a maior parte regional, porque ele atende, e lá no final, atende toda essa irrigação, e lá no final, quando ele entrega no São Marco, ele integra mais água hoje do que entregava em 1986, quando não tinha nenhum pivô. Olha que maravilha, hein? É isso que você falou. Agora, o que a gente fala, nós temos que comprovar. Nós estamos na frente de um grande conhecedor da parte técnica, que é o Bruno Marques, e já fizemos essas contas várias vezes. Mas o que a gente precisa é chegar ao longo, através da ProSoja, através das nossas instituições, Irrigo, Sindicato Rural, FAEG, CNA, levar esse estudo com os números, não mais com discurso, para a gente entender que esse cenário nosso já é sustentável. Nós não estamos transformando a agricultura em sustentabilidade, não. Ele já é sustentável. Você entregar mais água do que entregava antes de ter o cenário da irrigação, como que é isso? Como que usa a água? E aí tem um conceito, né, que é gastar água. Está gastando na irrigação. Não, você não gasta água. Você usa aquela água para produzir alimento. Você não some aquela água. Ela vai um pouquinho no alimento, você precisa de água, e ela vai para o cenário da produção, e ela vai para o rio, e vai embora. Nós usamos apenas... Nós temos os órgãos ambientais, quando libera o uso da água, ele dá uma segurança de 5% do seu investimento funcionar, que é o tal do Q95. Você tem 95% de possibilidade de ter aquela água lá, porque quando ele usa, ele só te libera 5%. E nós estamos falando aqui que nós estamos usando 4% de um cenário total só de precipitação. Então, realmente, nós estamos num ambiente, numa ferramenta, num sistema de produção extremamente sustentável e altamente produtivo, como é o tema dessa discussão nossa aqui hoje. E, Renato, quais são, na sua opinião, você já citou alguns, mas falando agora de forma geral, os principais entraves a desenvolver melhor esse potencial? Você citou órgãos ambientais,
também uma conscientização até da própria população, né? Mas, de forma geral, o que você poderia comentar explorando mais esse tema? E antes da sua resposta, eu só quero lembrar aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, que nós estamos aqui numa feira, né, na Agro Brasília. Então, esse podcast está sendo gravado a partir daqui, e o ambiente da feira é dinâmico, a gente tem vários estandes, um ao lado do outro, então é comum que tenha algum barulho, algum ruído. Então, não nos abandonem, continuem nos assistindo aqui, porque esse conteúdo está de altíssima qualidade. Vamos lá, Renato. Tá. A pergunta em relação aos entraves. O primeiro deles, que eu acho que é o desafio, é a gente fazer um diagnóstico, fazer o levantamento das informações, fazer o dever de casa, nosso, produtor irrigante. Nós que temos que estar interagindo. O que eu estou falando aqui tem que estar na voz de todos os irrigantes, independente do qual cultivo que ele esteja. Esse é o dever de casa. O segundo passo é todos os levantamentos das informações que a gente tem hoje, consolidar elas em um ambiente só. Porque ela está dispersa no sindicato, ela está dispersa na Irrigo, ela está dispersa na ProSoja, lá na CNA, na ANA, na Agência Nacional de Águas, na SEMAD, na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás. Então, tem informações e elas não são muito diversas, elas são concorrentes ali para ter um resultado perfeito. Tem muita informação da academia também, que não da chega, academia, a gente não fez o uso ainda adequado, né? Perfeito, bom lembrar. Nós temos uma instituição de ensino lá em Cristalina, que é o IF Goiano, que tem dado um apoio muito relevante para os estudos. Nós estamos fazendo uma proposta, junto com o nosso atual prefeito e o sindicato, a Irrigo e o IF Goiano, de fazer os levantamentos. E o Bruno já propôs isso em outros momentos, mas a gente às vezes, quem estava nos ouvindo não estava preparado, a maturidade acontece com o tempo, né, Bruno? Exatamente. Então agora parece que vai acontecer. Com esse estudo, a gente chegar lá fazendo o dever de casa e convencer e mostrar que talvez aquelas informações do passado que foi levantada, ela não está de acordo com a realidade do hoje. Ela tinha uma visão mais exploratória. Nós não. Acabamos de ver aqui que a irrigação ela favorece o ambiente. Ela não é predatória. Ela é sustentável mesmo. Mas como que a gente vai comprovar isso? Com as informações, com os dados. E esses números, Renato, essas informações, esses levantamentos, Cristalina a gente percebe que está na vanguarda disso, está mais avançada nesse sentido, mas eles são importantes serem alastrados para as outras regiões do estado, porque o estado de Goiás tem potencial de irrigação vastíssimo que pode colocar Goiás no cenário nacional como protagonista em produção de alimentos. A gente está discutindo isso aqui, irrigação, mas a gente tem que estar bem consciente que tudo isso faz parte do que tanto se fala da segurança alimentar. O planeta precisa comer, a gente vê o clima é cíclico, a gente sabe disso, muita gente não acredita, mas o clima é cíclico e há momentos desse ciclo que nós vamos ter condições muito adversas à produção, principalmente com condições de estresse hídrico, onde a irrigação pode vir a salvar, entre aspas, essa segurança alimentar. E aí, Cristalina estando à frente, né, nesse sentido, pode nos dar uma luz, um caminho para facilitar que outras regiões, outros polos irrigantes do estado que já existem ou que estão em formação, trilhem o mesmo caminho. Isso que você falou é perfeito. Veja só, até a importância que é Goiás no cenário. Os polos de irrigação foi criado pelo Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional. São 12 hoje, com mais algumas regiões entrando no circuito. Goiás tem 2 polos. Um no Vale do Araguaia e o outro aqui no Planalto Central. 3 agora com o do Vale do Paraná. Né? E o Vale do Paraná. São 3. São regiões distintas, mas é Goiás. Com irrigação ali em Flores de Goiás, por imersão, né? Por subirrigação. Lá naquela região nossa do Vale do Araguaia, aquela região do Vale do Araguaia tem tudo para explorar ainda. Uma área muito pequena ainda. Aquilo ali tinha que estar irrigando uns 100 mil hectares, Clodoaldo. Mas isso passa por um ponto que você levantou quando estávamos tratando de barramento.
tudo vem com investimento de iniciativa privada. E o produtor não está se negando a fazer o investimento. Mas o produtor precisa, por exemplo, de políticas públicas com acesso a recursos de financiamento com taxas de juros um pouco menos exacerbadas, com uma certa subvenção, porque está fazendo um investimento. É dentro da propriedade dele, ele tem que tirar do bolso. Tá bom. Ele vai pegar um empréstimo, ele vai pagar o empréstimo. Agora, se ele for pegar o empréstimo a taxa de juros proibitivas, ele vai sufocar o próprio negócio. Não consegue. Mas aí, falando dessa parte dos entraves aqui, o polo de irrigação, através do Ministério de Integração Regional, Desenvolvimento Regional, ela tem ajudado muito nesse processo. Na interlocução entre a ANA, a SEMAD, tem um impasse aqui em Cristalina com a usina de Batalha, que é das hidrelétricas, e ela tem feito isso aí. Teve uma reunião recente, onde os comitês de bacia também. Os comitês de bacia, que o Bruno recentemente ainda era o presidente do Comitê de Bacia do São Marcos, e o Ministério de Integração Regional, junto com a Minas e Energia e o Ministério de Agricultura, fizeram uma reunião recente e um compromisso com data marcada para a gente entender esses processos. E também, uma outra questão, né, além da questão hídrica e da disponibilidade de autorização do uso da água, temos a energia elétrica. Energia elétrica é fundamental para o desenvolvimento de qualquer estado. E aí eu acho que é importantíssimo nesse cenário. Nós estamos falando aqui que tem uma questão com a usina Batalha, mas a gente tem várias fontes energéticas que podem ser constituídas dentro do município, já existe, mas o investimento em energia elétrica aqui para a nossa região aconteceu, mas ainda precisa 150 mega de energia para a gente avançar na quantidade de energia que a gente precisa para irrigação. O nosso polo de irrigação, que compreende hoje 7 municípios, tem 160 mil hectares de irrigado e precisa de quase 200 mega de energia de investimento. Então você vê que não é só na parte do entendimento, do levantamento de informações, os investimentos que também vêm da parte pública, né? Sim, os produtores precisam desse suporte público, das políticas públicas para as coisas caminharem, né? E aí a ProSoja Goiás, né, Clodoaldo, tem feito um trabalho de muita proximidade com os órgãos do governo, de buscar atender justamente essas demandas na área de irrigação, de energia elétrica. Conta pra gente o que vocês têm feito. Realmente a gente sabe que temos muitas amarras e a questão energética é uma que está com o nó bastante apertado. Como você mencionou, Renato, essa nossa região já foi contemplada por um investimento que hoje já é insuficiente. Então, nós estamos aqui no entorno do Distrito Federal em uma região que tem um potencial, um fornecimento de energia grande, digamos assim, mas que hoje é insuficiente para o trabalho, para a expansão da irrigação. Mas não é só a irrigação que isso impacta na industrialização, impacta no bem-estar da sociedade em geral, as quedas de energia frequentes. E quando a gente olha para o estado como um todo, nós temos regiões muito mais carentes nesse sentido. Onde que a ProSoja entra nisso? A ProSoja, juntamente com outras entidades, como a Federação, com associações como a Agopa, que é do pessoal do algodão, que é a nossa parceira aqui também, nós temos tido encontros frequentes a nível de governo de estado, buscando acesso ao Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, para que se chegue com potencial energético nas demais regiões do estado. Nós falamos do Vale do Araguaia, que tem um potencial monstro de desenvolvimento, mas ele não vai sair do lugar se não chegar energia de qualidade. E se não chegar energia de qualidade, não vai aumentar a capacidade de irrigação, não vai aumentar a industrialização. Você tem para onde ir, mas falta essa ponte. Então, é nesse segmento que muitas vezes as pessoas fazem, mas a ProSoja faz o quê mesmo? A ProSoja trabalha nisso, nos bastidores, na luta, a gente ouve as dores do produtor, o produtor numa região fala assim, olha, aqui falta uma ponte. A gente vai atrás da Secretaria
Secretaria de Infraestrutura para tentar viabilizar a ponte. Aqui as estradas estão intransitáveis, precisa de manutenção, nós vamos atrás da Goinfra. Nós temos problema com Secretaria da Economia, nós vamos lá para dentro da Secretaria da Economia discutir o que a gente pode melhorar para o produtor. Nessa questão energética, nós estivemos recentemente em algumas entidades com o governo do estado, o governador abriu as portas para a gente conversar, questionamos a operadora de energia do estado, que é responsável pela distribuição, estamos buscando acesso ao Ministério de Minas e Energia para que venha um fornecimento que desentrave nosso andamento. E quanto a outras fontes que a gente sabe que existe, como principalmente a solar, que desamarre o que está prendendo a gente. A gente está vendo iniciativa privada querendo pôr dinheiro próprio para fazer um investimento nisso, mas nós dependemos de outros setores. Então a ProSoja entra aí. A ProSoja entra aí tentando desburocratizar, tentando facilitar a vida do produtor, que já é sofrida e que tem um potencial gigante para melhorar a vida do cidadão em geral. É essa informação que às vezes tem que chegar na cidade, de que nós no campo, nosso trabalho é árduo para pôr o alimento na mesa de todo mundo, na nossa mesa e na das demais pessoas. Clodoaldo, e você citou aí desburocratização, e foi aprovada no Senado um PL de 2021, o PL 2159, que trata da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que é algo muito importante também na questão de irrigação, né, barramentos e tal. E eles prometem isso, simplificar processos. É um PL que foi aprovado no Senado, onde é mais difícil as aprovações, então é uma vitória da ProSoja e das entidades que estavam envolvidas, e agora vai para a Câmara. O que você pode falar sobre esse assunto aí? Bom, essa aprovação se deu na data de ontem. Essa lei tramitou na Câmara Federal por 17 anos. Fazia 4 que estava no Senado. É uma lei geral que eu vou tentar colocar em palavras que simplificam. Ela quer fazer um alinhamento vertical entre a Lei Ambiental Federal de licenciamento e a descentralização que é feita nos estados. Hoje existe uma versação nacional, os estados, cada um legisla, e muitas vezes a discordância entre o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e as secretarias de meio ambiente dos estados. E isso dificulta o licenciamento de forma geral. Então, não é nada que fala assim, agora saiu uma lei que o produtor vai fazer o que quiser. Não, é simplesmente que os técnicos que façam as análises de um pedido de licenciamento, sempre, eu gosto de deixar isso muito bem claro, quando o produtor busca um pedido de licenciamento de qualquer natureza, a primeira coisa que é respeitada é o nosso Código Florestal Brasileiro. Esse é indiscutível. Esse respeito existe por todo produtor que procura um licenciamento, seja para a construção de uma barragem, para a instalação de pivô central, seja para a abertura de uma nova fronteira, seja para qualquer tipo de atividade, para o funcionamento de um armazém, para a construção de um confinamento. Então, todo licenciamento, ele parte da premissa de que o Código Florestal vai ser respeitado. O que essa lei geral prevê é que todo o analista que receba uma solicitação de licença faça a mesma leitura. Que ela simplifique verticalmente, não é isso, Renato? Fácil, tá louco, porque aí quando você vai conversar sobre isso, fala, não, aqui em Minas é assim, lá em Goiás é assim, no Mato Grosso é, então, né? Isso facilita mesmo. Ajuda, né? Tá bom, então. Tomara que isso venha para a prática, a gente espera. Ela retorna para a Câmara agora, onde provavelmente não vai ter problema nenhum, não. Depois ela vai para a sanção presidencial, então existe um passo grande para andar aí, mas como ela foi aprovada com uma maioria esmagadora no Senado, a gente acredita que finalmente saiu do papel. São mais de 20 anos aguardando uma lei de simplificação. E quando se fala em simplificação, não tem nada de extrapolar limites legais. Não, é simplesmente facilitar os trabalhos. Ótimo. Renato, acho que a gente já está chegando aqui no nosso final. Eu queria retomar um pouco o assunto lá quando a gente estava falando de irrigação de alta performance, né?
a gente observa nas regiões, os produtores que irrigam, que sempre esse irrigante ele tem uma segurança maior, inclusive para investir em tecnologia que vai render, né? Então, eu queria que você fizesse essa reflexão para a gente sobre a capacidade de reduzir risco que a irrigação traz, principalmente aí nesses momentos de entrave. Justamente a impressão que a gente tem é que produtores que irrigam conseguem investir mais em tecnologia, conseguem ter mais segurança, e porque sabem que o resultado vai vir. Então, justamente nesse modelo, e como a gente consegue trazer isso para expandir, e lembrando também que os sistemas irrigados entraram também como tecnologia dentro do plano ABC, ou seja, se consolida a irrigação como uma tecnologia de baixa emissão de carbono, né? E dentro dessa ótica, o que a gente precisa mesmo é expandir a área irrigada de Goiás e do país. Então, trazer essa leitura sobre irrigação de alta performance, irrigação que mitiga efeitos climáticos, sequestra carbono, enfim, traz todo um ciclo virtuoso. Eu queria que você passasse uma mensagem final aí para a gente poder entender por que é importante irrigar. Bruno, isso aí é um dos estudos que a gente vai organizar nesses números que eu acabei de falar, mas os irrigantes, eu não vou colocar aqui o número, mas eles têm um monitoramento do uso da água. Para você ter ideia, em um outro momento, antigamente ali, eu acho que talvez você a Laura são novos, né? O Clodoaldo não, o Clodoaldo meia idade, eu já tô velho já. Então eu vim de épocas que a gente irrigava um feijão e usava ali 400 milímetros de água. Hoje a gente irriga com os sistemas de monitoramento a metade disso. Uhum. Né? Então eu uso uso o recurso hídrico de uma forma muito milimetrado, porque custa. Responsável. É responsável, porque a medida. Porque antes eu não tinha como fazer. Eu tinha, mas era muito trabalhoso. Sim. Eu tinha que fazer uma conta no manual. Hoje não, tem sistemas de inteligência artificial que ajudam a gente a tomar decisão. Você tem sensores de todas as espécies. Sensores, monitoramento, o equipamento já tem a quantidade de água do projeto. Quando eu coloco ali, eu irrigo hoje um feijão com 190, 200 milímetros. Todos? Não, mas a maioria. Então, dentro do cenário de alta produtividade, nós aqui, há 3 anos atrás, nós produzimos 102 sacos de feijão por hectare. Caramba. Numa área de 55 hectares. Batemos sem desperdício de água. Sem desperdício de água. Pelo contrário, né? Eu aqui, lembrando aqui, o nosso amigo o Afonso e o William até, eles fizeram o dever de casa. E se eu colocar água em excesso, também é prejudicial. Sim. Além de aumentar o custo de produtividade. Quanto que custa 1 milímetro irrigado? Se for na energia elétrica, é um custo. Mas a gente sabe que como não tem total atendimento da energia elétrica, nós temos uso de diesel em alguns pivôs, e aí o custo é 3, 4 vezes mais. Então, dentro da produtividade, dos investimentos, da tecnologia, as melhores genéticas estão lá dentro, vamos colocar dentro do pivô. Porque elas, é lógico, aquele tripé da genética, do ambiente e da segurança, ele vai ter que, em algum lugar, ceder. Se eu tenho maior produtividade, ele tem mais suscetível à doença. Ele não entrega o potencial. Então, assim, quando eu tenho uma soja que vai produzir 120, 130 sacos de soja por hectare, como o americano lá produziu 240, nós vamos chegar lá ainda, talvez. Mas só que nós somos um ambiente que quantos quilos de alimento nós produzimos dentro desse exercício que eu falei das 3 safras? Exatamente. Eu tenho 6 toneladas de soja, eu tenho mais 6 toneladas de milho, eu 12? tenho mais... Mas a segunda safra, eu tô até me contendo. Modesto. Para a gente não exagerar demais. Mas 15 toneladas de cereais é fácil. Mas quando eu coloco HF, Sim. eu extrapolo as 100 toneladas de alimento de uma só vez. Então, isso é a agricultura irrigada de alta performance que você fala. Certo. É dentro de um cenário de entrega. Em uma área física, é a mesma. Sim. É a mesma.
E ainda poupa a terra. Eu vou colocar o meu solo, a área irrigada, a todo vapor ali, tira uma safra, põe outra, não dá conta também. É igual o Clodoaldo, vai tirar férias, não vai? Você tem que dar férias para ele, da ProSoja. Eu primeiro. Então, o solo também tem isso. É muito resiliente. Qualquer ação, o Gás está aqui, que é o parceiro aqui do evento, que vem fazendo um excelente trabalho, mostrando para nós esse ambiente que é responsivo, altamente responsivo, resiliente, rápido para você interagir um solo de alta produtividade e que entrega muito. Então, eu ainda acredito que nós vamos avançar muito. Eu posso fazer um convite aqui, ao vivo? Aqui? Claro. Espaço aberto. No próximo dia 16, 17 e 18 de julho, nós vamos fazer a FIEGO, a Feira de Irrigação do Estado de Goiás. Recentemente, Cristalina recebeu o título da capital da irrigação de Goiás. Por todas essas dinâmicas que a gente falou, e nós vamos fazer uma feira para discutir esses assuntos. Trazer aqui, e a ProSoja é nosso convidado, de honra. Convite aceito. Para a gente participar lá da abertura, a gente vai trazer as autoridades do setor para discutir esses assuntos da irrigação, da expansão, de tudo o benefício que não só ambiental, produtivo, mas econômico, que a sociedade como um todo aproveita e bastante. Tá bom? Dia 16, 17 e 18 de julho, na FIEGO, em Cristalina. Estaremos lá. Obrigada, Renato, pelas palavras, por todo o conhecimento que você trouxe para a gente aqui hoje. E agora, Clodoaldo, suas considerações finais. Não, só agradecer o conteúdo que o Renato nos trouxe e falar que a ProSoja está sempre aqui para defender o interesse do produtor rural. Cristalina, nós temos vários associados, mas gostaríamos de ter muitos mais. Eu acho que leva esse recado nosso e o convite está aceito, tá? Vou fazer todo o possível, já está na minha agenda para participar da abertura. Se eu não puder ficar o congresso inteiro, vou pelo menos participar da abertura com vocês e levar uma palavra ao produtor de Cristalina. Perfeito. E no mais é isso, Renato. Eu acho que o futuro é feito de pessoas que se dispõem a trabalhar em prol de um setor ou de mais de um setor, e nós precisamos aprender a mostrar números, mostrar resultados e divulgar melhor tudo que é feito aqui no campo. Obrigado pela presença, obrigado ao Bruno por toda a colaboração que nos dá na ProSoja, nesse setor principalmente da irrigação. E Laura, parabéns pela coordenação, siga em frente, faça as honras do nosso encerramento. Tá certo, obrigada, Clodoaldo, Renato mais uma vez, Bruno, quer dar mais uma palavrinha para a gente? Eu acho que o Clodoaldo contemplou bem, agradecer o Renato, que é um grande amigo, né? Antes de qualquer coisa, um grande amigo, a gente se conhece aí melhor nem falar quanto tempo, né, Renato? Foi outro dia desse. Mas a gente está aí, eu acho que o Renato, aprendo muito com o Renato, a gente sempre faz uma troca muito boa e falar sobre irrigação, produção de soja, produção de milho, produção de alimentos, de uma forma geral, né? A gente vê o quanto é importante. É isso, né? Deixa o nosso abraço pro seu Luiz Figueiredo, presidente da Irrigo, pro Fogolin, presidente do sindicato, nossos amigos, Dario, enfim, todo mundo da Irrigo. E eu acho que é isso, né? Eu acho que esse fortalecimento da ProSoja, da Irrigo, dos sindicatos rurais, FAEG, todas as frentes, Agopa, acho que a gente tem uma sinergia muito grande para avançar. A gente não falou de algodão também. Algodão Sim. É algo que é muito importante dentro da produção irrigada, né? A roupa que a gente veste, enfim. Temos um caminho muito grande pela frente e muito virtuoso. Obrigado mesmo, Renato, pela participação. Eu que agradeço. Então, obrigada aos nossos convidados e obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E esse podcast é um oferecimento da BR Mil Alimentos. A gente agradece a companhia e até a próxima.